E em tempos de crise, nada melhor do que soluções caseiras para fazer um novo vídeo do canal Criando Ando. Em tempos de crise, a gente precisa reduzir custos. Então hoje o meu convidado veio do quarto ao lado, ao meu. A gente mora junto porque ele é meu pai e eu sou filho dele, já que já devem ter percebido também pela cara, embora ele seja muito mais bonito do que eu. Isso é o tempo, né, que vai amadurecendo as pessoas, é que nem vinho, dizem, né? Vai amadurecendo as pessoas. Por que eu convidei ele? Só porque ele é meu pai? Sim, também, né? Porque a mesada aumenta, patrocínio aumenta, mas principalmente porque ele vai falar sobre um assunto que eu acho muito importante e muito motivador. Nos dias de hoje, quer queira, quer não queira, por bem ou por mal, a humanidade cada vez mais, as pessoas cada vez mais optam por fazer aquilo que gostam. E isso é meio revolucionário. Conhecer outras pessoas que muitas vezes largaram uma carreira sólida para começar tudo de novo em uma carreira diferente, ganhando menos, saindo da zona de conforto, mas sendo felizes, né? Para quem está se sentindo confortável onde está, que bom. Mas o vídeo de hoje é mais do que tudo isso, é levar as pessoas que muitas vezes precisam, né, de um auxílio, ou ver quanta gente eu conheço, eu também sou uma dessas pessoas, que viram, por exemplo, um filme, como Na Natureza Selvagem, e saíram por aí viajando, né? Então, às vezes, um filme, uma música, alguém que contou uma história, né? Como incentivo as pessoas que, às vezes, só precisam de um pequeno empurrãozinho. E ele está aqui porque é alguém que faz o que gosta há quantas décadas? 38 anos. Há quase 4 décadas. Né? Então, eu queria que, antes de tudo, falasse o que tu faz, porque é o que te faz feliz, e falasse um pouco sobre teu trabalho. Sou radialista, pai dessa figura fantástica e da Paola e da Aline lá em cima. Eu sou radialista com muito orgulho, eu tenho um prazer muito grande em dizer que eu sou radialista. Eu morava com a minha madrinha, minha mãe adotiva, era eu e ela. Uma senhora de idade que levantava muito cedo e consequentemente dormia muito cedo. Ela 8 horas, 8 e pouco, ela ia dormir. O que um garoto, um guri, ia fazer às 8 horas da manhã, tu imagina, no verão? Então eu deitava com um radinho embaixo do travesseiro. Não existia fone de ouvido naquela época, não existia isso. Então eu pegava um radinho pequenininho, a pilha evidentemente, e à noite a gente ouvia a Rádio São Paulo. E eu cresci ouvindo aquilo, e eu queria ser que nem eles. Eu tinha duas opções. Eu acho que tu vai vibrar porque eu optei por outra. Se eu não fosse radialista, eu ia ser policial. Ou militar, ou civil, enfim, duas coisas que eu era apaixonado. Cheguei a fazer curso, entrei para a escola da brigada, mas voltei definitivamente para o rádio depois, não concluí o curso. Mas eu estou na profissão que eu sempre sonhei na minha vida. Eu não me via em outra profissão. Tentei fazer Senai, ser sapateiro, isso e aquilo, mas não era. Olha, eu fiquei nesse período todo de 38 anos, eu fiquei um período, agora recentemente, um tempo fora do rádio. Chegou um ponto, Daniel, que eu teria que tentar alguma outra coisa, né, tio? Eu cheguei a pensar até em mudar de profissão. Eu cheguei a pensar, vou ser porteiro, vou ser isso, vou ser aquilo, vou trabalhar numa agência, vou trabalhar numa loja, vou trabalhar enfim. Mas eu não iria ser feliz, tu entende? Eu vou morrer radialista. Isso é uma coisa bem legal que tu falou, porque traz uma questão que é posta hoje, é bem claro de observar essa questão dualística que há, inclusive, onde de um lado há uma carreira profissional porque ela vai te trazer um status, que sim, logicamente é econômico, né? um status econômico, e de outro lado as pessoas vendo que aquilo já percebendo que aquilo não vai te fazer feliz, né? E talvez até se eu fosse digamos que eu montasse uma outra coisa para mim, ganhasse muito dinheiro com aquilo. Nossa, ficasse rico. Mas será que eu seria feliz sem o microfone? Sim. Sem o rádio, longe do rádio? Eu sem o microfone, eu sou... é o ar que eu respiro. Pode me colocar um tubo de oxigênio se eu estiver fora do rádio.
porque eu vou vegetar. Eu vou viver por instrumentos, né? Mas me dá o microfone, pode tirar os tubos de oxigênio, pode me tirar da UTI que eu respiro. Bom, a gente, às vezes também parece que quando a gente fala isso, parece que ou tu opta por ter dinheiro ou por fazer o que gosta e não ter dinheiro. Na verdade, é aquilo que eu falei também, o momento hoje é muito diferente e tem muita gente ganhando muito também fazendo o que gosta, com ideias que eu tenho certeza que não dariam certo se fossem há 15, 20 anos atrás, né? Enfrentaria uma resistência muito grande. Tem várias outras, trabalho em meios de comunicação, tem novos meios surgindo, a internet, né, as mídias sociais. Cada vez mais vai se consolidando, né? Tem, por exemplo, um termo que eu gosto bastante, que são as startups. A maioria das pessoas, na verdade, inclusive desconhece o que vem a ser uma startup. Mas é algo que me parece que só funciona bem hoje, com as pessoas de hoje, com os riscos que elas estão dispostas a correr, né? Porque são sucessivas tentativas e sucessíveis erros, né? Que só realmente quem está disposto a fazer o que gosta vai correr, né? Eu sei que a situação, não é só hoje, que é por causa da crise, isso e aquilo que nós estamos vivendo, sempre foi assim, cara. Muita gente nunca conseguiu trabalhar naquilo que gostava. Não conseguiu. Mas feliz quem consegue, viu? Feliz quem consegue trabalhar naquilo que gosta. Tem um estudo que eu vi que falava sobre a questão da temperatura. Que a temperatura ideal para o ser humano dar o máximo de potencial são 13 graus. 13 Você vê graus. que coisa que parece tão irrelevante, né? Mas é tão relevante. Então, isso foi um estudo de décadas, né, que mostrou que... 50 anos de estudo. 50 anos. Então, o ser humano que trabalha numa temperatura de 13 graus dá o máximo de si. Conforme esse número se afasta para mais ou para menos, cai a potencialidade, né? Mas eu faço um paralelo a essa questão também do amor, né? Quando a gente faz o que gosta, quando o amor é os 13 graus da temperatura. Quanto menos amor houver, quanto mais apatia houver com o que a gente faz, ou mais raiva, inclusive mais afastado do seu alvo, né, menos a gente de fato produz. Aonde eu vejo isso talvez acontecendo mais ainda é nos pequenos negócios que estão surgindo, como essas startups, por exemplo, que já perceberam que o negócio vai funcionar assim. Eu vi também, ontem eu li um artigo muito legal, não lembro infelizmente do nome do autor, mas ele contava uma história que ele e mais um sócio estavam na frente, ele tinha um projeto de startup. Era uma ideia, né? Que ele tinha projetado uma ideia e ele estava recebendo num escritório 6 empreendedores, possíveis investidores do projeto dele. E enquanto ele estava ali conversando com essas pessoas, e já não era a primeira tentativa, ele pensava, mas será que eu realmente preciso de alguém para investir no meu negócio, né? E a desculpa dos investidores para não terem aprovado a startup dele foi porque ele não tinha pessoas, ele não tinha pessoal, né, na empresa. E ele disse que, bom, eu não tenho pessoas porque justamente eu não tenho dinheiro para pagar essas pessoas. Como eu vou ter pessoas se eu não tenho capital? Então ele tentou inverter esse processo. Então hoje eles mantêm um site na internet. São 13 pessoas que participam, desde nutricionista, desde permacultor, passa pela questão gráfica, dos projetos gráficos, né, o layout e tudo mais. São 13 pessoas envolvidas e todas as 13 no momento trabalham por amor. Nenhuma delas ganha nada. Tu vê que legal, então, né? O projeto que ele estabeleceu funciona da seguinte forma. Ele fez 3... Eles, todos, não há uma hierarquia. Então funciona da seguinte forma. Todos eles ganham a mesma coisa. O projeto é esse. Todos vão ganhar a mesma coisa. A diferença é do envolvimento que a pessoa vai ter. Ou seja, se tu trabalhar 30 horas ou mais por semana, tu recebe o teto. Certo. Se forem, acho que é de 12 a 30 horas, alguma coisa assim, vai receber o valor de 50%, 75% e o outro é 50%, se trabalhar 2, 3 horas. Então, na verdade, vai depender do teu envolvimento. Quanto mais tu te envolver com o projeto, mais tu recebe. Sim. Então, são coisas que vão surgindo e vão ajudando a dar suporte a essas pessoas que gostam muito do que fazem e muitas vezes encontram dificuldades. Só que para completar isso, eu estou feliz. Mas eu gostaria também
que todos que estivessem ao meu redor, desde o diretor, o dono, o presidente, o sócio majoritário, enfim, até aquela senhora ou aquele rapaz que é o boy, que ajuda ali, faz serviços bancários, a senhora que faz o cafezinho pra gente e tal, também estivesse ali, porque ela sempre sonhou em trabalhar numa rádio. Eu já trabalhei com equipes fantásticas, maravilhosas. Nós chegávamos, por exemplo, o Marco Antônio, tu ajuda a gente a tocar esse projeto aqui? Como é que tá a situação? Caótica! Estamos na iminência de fecharmos. Abraço. Qual é a equipe que eu vou ter? É o fulano, Beltrano e Ciclano. Só 2? Ah, tem aquele 3. Ótimo. Eu chamei aqueles 2 ou 3 e senti neles a vontade que eles tinham de fazer aquilo, sabe? Voltar a respirar, crescer. Então eu tive uma situação de uma emissora, ninguém ali tinha feito rádio. Tinha gente que quebrava o galho ali e tal, talvez um profissional só. Aí eu fui catar na redação do jornal, quem mais tá a fim de fazer rádio? Ah, eu tô, e tu topa fazer isso? Eu topo. E aí eu conversei com eles, aí ligamos pra matriz lá e ó, eu vou precisar do fulano, Beltrano, Ciclano, pode pegar. O rádio que nós fizemos no grupo todo, em outras emissoras de rádio, outras plataformas de comunicação, nós crescemos 75%. Fomos a empresa que mais cresceu do grupo em um ano. Feita por pessoas, sabe? Porque todos estavam fazendo aquilo que sonhavam talvez um dia, né? Então eles abraçaram a causa. Um oficial de justiça que eu tenho o maior carinho, faço questão de registrar, João Carlos Volcan. O Volcan é um oficial de justiça apaixonado por futebol, sempre sonhou ser narrador, então vem narrar comigo. Um dos melhores narradores que eu já conheci na minha vida, chama-se João Carlos Volcan. Olha, isso me traz, é uma palavra muito chave que eu acho que vai funcionar e essas startups, esse tipo de... Só acontece por essa palavra que é a cooperação, né, o cooperativismo que está tão em alta, porque eu acho que ele se resume muito numa frase que eu tenho muito como filosofia de vida, inclusive, que é: o meu dom é o teu dom. Compartilhar. Ou seja, o que eu sei fazer de melhor, eu compartilho. E o que tu sabe fazer de melhor, tu compartilha. Logo, eu não preciso necessariamente ser muito bom naquilo que tu é muito bom, porque eu sei que eu posso contar contigo, né? Então, acho tu acha que isso eu não aprendi com aquela turma? Claro, Nossa, eu tive uma aula com aquele pessoal. Eu sempre vi o trabalho do pessoal de gravação, de produção de comercial, de produção de áudio. Mas eu nunca, em toda a minha vida, me procurei aprender a fazer aquilo. Foi o básico do básico, até eu saberia fazer. E de uma hora para outra, eu tive que aprender. Com 37 anos de profissão, eu tive que aprender a fazer aquilo. Eu fui aprender com um jovem que estava começando no rádio. E eu te ensinar? Claro que sim. Tchê, eu aprendi com um jovem, um garoto que está começando no rádio hoje. Ele me deu uma aula de como fazer aquilo. Então a gente termina o vídeo agradecendo a presença dele e, principalmente, a presença do radinho embaixo do travesseiro, ao invés de uma arminha embaixo do travesseiro. Eu vou mandar construir uma estátua do radinho para louvar o radinho ao invés da... Ah, sim! Ao invés da arminha. Poderia um cacetete, né? Melhor verdade, é verdade. As pessoas vão ficar mais felizes com o radinho também. Radialista. E outra, eu cresci, o pessoal ia jogar bola e tal, e eu ia olhar o Silvio Santos domingo, uma TV preto e branco de uma vizinha nossa. Eu ia lá, eu passava, o programa começava às 10, 11 horas da manhã, terminava às 10 da noite. Eu passava o dia lá na casa daquela vizinha, olhando o Silvio Santos. E ele foi meu grande, é meu guru. Eu vou ficar no agradecimento do radinho, quem sabe se o Silvio Santos me der um jabá, Jequiti patrocinar o programa, eu agradeço o Silvio Santos também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Isso aí. Isso foi bom.